Vamos lá começar o culto dessa noite, né, para engrandecermos o nome do nosso bom Deus. Amém? Antes de começarmos aqui a programação, vamos fechar nossos olhos e vamos fazer uma prece ao nosso Criador. Oremos. Bom Deus, muito obrigado, Pai, pelas tuas ricas bênçãos. Obrigado pelo dia de hoje e por tantas coisas boas e legais que o Senhor nos proporcionou. Abençoe as nossas vidas, abençoe os nossos familiares, as pessoas que estão sempre juntas, próximas de nós. Tudo isso é o que nós pedimos por Jesus Cristo. Amém. Louvar a Deus com o hino Toma o Meu Coração. Ontem a gente cantou esse hino aqui na igreja. No sábado de manhã foi tão bonito, né? Quando a coisa é boa, a tendência é repetirmos, tá? Vamos continuar, irmãos. Vamos cantar com toda a alegria que vem do nosso coração.
oportunidade que nos dá de estarmos aqui diante da Tua presença, ajoelhados humildemente para reconhecer quão bom é o Senhor para conosco. O Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. Nós estamos imensamente felizes por pertencer a um povo
que também te ama, também te honra, também te louva. E nesse momento, Senhor, o Espírito Santo venha pairar sobre cada coração para recebermos toda a palavra que vier do teu trono de graça, ungindo os lábios do pastor Mauro, para que essa palavra toda fique fixa no nosso coração, na nossa mente, e que ela venha fazer diferença no nosso pensar, e no nosso entender, do nosso compreender a tua grande misericórdia. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos pecados, abençoa cada família aqui representada. Tudo que nós faremos aqui é para engrandecer o seu santo nome, Senhor. Já adiantando a misericórdia que o Senhor trará para cada um de nós nessa semana que se iniciou, nós possamos entender e visualizar as tuas bênçãos, a tua mão dirigindo a nossa vida. É tudo isso que nós te pedimos, Senhor, confiados de receber, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Queria chamar o pastor Mauro na mensagem de hoje. Que Deus te use. Boa noite. Boa noite. Vocês estão cheios de energia porque estão bem abastecidos pelo jantar de ontem. É isso? Eu vi umas fotos suculentas. Ninguém tomou bebida cafeinada ontem, né? Nem a gaseificada, certo? Vamos seguir os conselhos aqui dos vídeos de saúde. Achei super instrutivo esse vídeo de saúde de hoje, maravilha. Quanto mais a gente seguir o regime alimentar divino, mais felizes nós seremos. E que bom, obrigado ao Ministério da Família, aí pelo Geraldo e a Elda e a equipe que proporcionaram esse momento aí espetacular. Eu senti muito não poder estar com vocês. Estava preso numa vigília em Santo Amaro, que terminou lá pelas 9 da noite, mas aí eu estava desde as 9 da manhã na igreja sem trocar de roupa. Eu achei que não ia contribuir para o jantar chegar fedendo lá, chegar maltrapilho lá, mas obrigado pelas fotos. E vai ter segundo semestre, tem mais? Opa! Hã? Ouvi dizer. Dessa vez tem que incluir solteiros. Aí vai ser para família. Vai ser para a família do Jardim Prudência. É isso, Thaís? É. Muito bom. Isso aí. Os solteiros. E aí, Geraldo, topa o desafio? Hã? Olha aí, segundo semestre está aí, jantar para toda a igreja, para todo mundo. Obrigado, Thaís, pela dica. Bom, o texto que eu trouxe para vocês hoje, ele tem a ver com, já que vocês ontem tiveram um banquete, então ele tem a ver com um banquete que Cristo participou. Lucas capítulo 14, se você quiser me acompanhar, a gente vai refletir sobre algumas das passagens que aqui estão. Essa história ela é bem única. Só Lucas descreve essa história. Alguns teólogos, pesquisadores da Bíblia até chegam a sugerir que ele fez um compilado de histórias, mas eu acredito mais de que realmente é uma história só. O capítulo 14 vai do 1 até o verso 24, com 4 histórias sobre este banquete que Jesus foi convidado. Eu vou me deter em 2 das 4 histórias para a gente não sair muito tarde daqui, né? Mas começa no verso 1, aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Então vamos lá para essa história. Eu vou parando porque cada verso tem
um detalhe interessante para a gente entender. A primeira parte aqui é que você descobre que era sábado, era a casa de um dos principais fariseus, então essa pessoa era importante. Lucas não disse aonde isso acontece, ele não diz que localidade, mas Jesus então foi convidado para comer na casa de um dos principais fariseus. Ali você vê o comer pão, não é apenas pão, né? Hoje, se você disser assim, vamos comer um pão, você memoriza que é um pão e só. Mas comer pão aqui era um banquete, não era só pão, era um monte de guloseimas. E um outro detalhe importante é que estavam observando. Isso mostra que havia um contexto ali de um certo olhar diferente para Jesus. Você já percebeu que quando estão falando de você e você entra no lugar que estão falando de você, tem um olharzinho diferente? As pessoas dão aquela e já sai um cochichinho, né? E você tem aquele sentimento de que você está sendo observado. Jesus não foi convidado para esse banquete, dizem os estudiosos, porque esse fariseu gostava de Jesus. Ele foi convidado para esse banquete para ser confrontado pelos fariseus. Você sabe que os fariseus não gostavam de Jesus, por alguns motivos. O primeiro deles é que Jesus não se submetia à autoridade e às regras que eles tinham criado. Segundo, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias, então eles ficavam com raiva de Jesus por isso. E segundo, porque Jesus acabava sendo muito popular em algum momento do seu ministério. E os fariseus tinham então ciúmes da popularidade de Jesus, das pessoas gostarem de Jesus, então eles queriam achar problema em Jesus. E por isso convidaram ele para essa festa, para criar algumas armadilhas e fazer com que Jesus fosse ali pego em algum erro. Bom, verso 2. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Esse segundo verso também é cheio de conteúdo. Festas, banquetes de fariseus, eles não eram banquetes que eles chamavam qualquer pessoa. Eles tinham uma elite que eles chamavam para os seus banquetes. Quem que eles chamavam? Homens importantes. Nunca ia num banquete fariseu mulheres, doentes, pobres ou gentios. Nunca. Eram só homens fariseus e que fossem relativamente importantes. Então, o que um homem doente está fazendo nesse banquete? Essa é a pergunta. Simples. Quando eles convidaram este homem doente para estar no banquete, eles colocaram Jesus numa situação difícil. Essa é a primeira armadilha. Nitidamente, essa doença hidrópico é uma questão de absorção de água, então a pele fica com bolhas de água, toda a pele da pessoa fica cheia de bolhas. Então dava para perceber que a pessoa estava doente, era impossível você não notar que ela era doente. E era sábado, lembra que o verso 1 diz que era sábado. E no sábado, nas leis farisaicas, nas regras farisaicas, era proibido curar. A única exceção para curar no sábado era se fosse uma emergência, essa fosse urgente, caso de vida ou morte. Se não, se pudesse ser tratado depois, ele deveria ser curado depois. Então, tinha uma regra, mas tinha uma pessoa doente diante de Jesus. Se Jesus segue a regra e não cura aquela pessoa, eles iam acusar Jesus de não ser misericordioso
o suficiente. Porque tinha uma pessoa doente, ele curava um monte de gente, fazia fila de pessoas para que Jesus curasse, e de repente tinha uma pessoa precisando e Jesus não fez nada. Se Jesus fizesse alguma coisa e curasse aquele homem, eles iam dizer: Jesus infringiu uma regra, ele é culpado. Eles queriam ali causar uma armadilha. Mas, se tratando de Jesus, que já tinha curado outras, pelo menos 7 pessoas no sábado até essa ocasião, Jesus toma uma iniciativa que muda a história. Verso 3. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus que estavam no banquete, ele pergunta para eles, em vez de fazer alguma coisa, ele pergunta: é ou não é lícito curar no sábado? Eles tinham armado a armadilha, e quando Jesus pergunta para os fariseus, ele devolve o problema para eles. Aqui está uma pessoa doente, o que vocês querem fazer? Vocês querem curar ou não? E agora os fariseus se encontravam naquele problema. Se eles dissessem cura, eles estavam infringindo suas próprias regras. Se eles dissessem não cura, o povo ia dizer: esse pessoal não, né? Está aqui um cidadão sofrendo, doente, e não pode curar. Por quê? Jesus inverte a história. E agora, verso 4: eles, porém, nada disseram. A resposta dos fariseus àquela pergunta é o silêncio, porque eles estavam presos às suas tradições. Sabe, tem um monte de coisa que existe no mundo que é apenas tradição humana, não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com coisas que a gente mesmo cria e depois diz que foi Deus que fez. E é muito legal, porque de vez em quando a gente fala grandes absurdos e diz assim: não, está na Bíblia. Você já ouviu isso? Tenho certeza que está na Bíblia. E daí tem aquela piada que todo pregador usa, que diz assim: você pergunta para as pessoas onde está na Bíblia, ela diz: não, se não está, deveria estar. Então, eu acho que alguém tinha que escrever e colocar lá. Tradição humana é assim. Bom, Jesus, tomando-o no verso 4, o curou, já que ninguém disse que não podia. Ele cura aquele homem e o despediu. Ele orienta que esse homem saia da festa, já que ele não estava ali porque era bem quisto. Aliás, ele poderia ser até ali, de alguma forma, discriminado por aqueles homens, ofendido depois que ele foi curado. Então Jesus tira ele do banquete. Verso 5. A seguir ele pergunta para os fariseus: qual de vós, se o filho ou o boi cair no poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? E isso nada puderam responder. Sabe o que acontecia? Curar era proibido no sábado. Mas se o animalzinho, que na verdade não era animalzinho, era poder econômico, caísse num buraco, eles iam ver se ninguém estava olhando, iam até lá e tiravam do buraco no sábado. Se alguém que eles tinham alguma empatia estava sofrendo no sábado, aí eles iam ajudar. Agora, o estranho, o de fora, o que eu não tenho relacionamento, esse pode sofrer. No sábado, fora do sábado, eu não me importo com essa pessoa. Sabe? A primeira ideia da nossa conversa é que Deus não nos deixa em sofrimento. Amém. Jesus não é insensível à sua dor. E não tem
barreiras humanas, ideias mundanas, tradições humanas que vão impedir Jesus de te curar. Amém. Salvação é cura. Amém. Jesus quer te curar física, psicológica, mentalmente, espiritualmente, hoje. Esteja diante do Salvador, num lugar onde as pessoas gostam ou não de você, mas Ele vai te alcançar. Deus nunca desampara as suas criaturas. Ele nunca infringe sofrimento. Em Deus nós temos cura, temos alegria. Deus não está preso em nossas limitações filosóficas ou ideológicas. Deus está pronto para nos curar. E isso é salvação. Amém. Bom, a história continua. Verso 7. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Bom, provavelmente antes de entrar no banquete, teve a seguinte cena. E isso a gente tem nos escritos judaicos da época. Um banquete desse, que era muito comum, fazia parte da sociedade, tinha sempre uma mesa grande no meio do ambiente, e em volta tinham sofás de 3 lugares. Era assim que mandava a tradição. Eles eram em meia lua, vários deles. No centro desse sofá era o lugar da pessoa mais importante, porque como o sofá não tinha braço, então quem estava no centro ficava mais confortável, não precisava se encostar em ninguém. Os que estavam no canto sentavam mais desconfortáveis, então o lugar era pior. Fora isso, eram vários desses sofás em volta da mesa. Dependendo da quantidade de pessoas, tinha mais de uma fileira de sofá. Então, se você sentasse nos últimos lugares, você não alcançava a comida. E aí você ia ter que tropeçar pelo meio das pessoas ou esperar a boa vontade de alguém para te dar a comida. Então o que acontecia? Porta fechada, o pessoal lá fora, abria a porta. Sabe a entrada de algum desses shows aí que a pessoa é muito famosa e todo mundo vai tropeçando, empurrando? Não que eu saiba, eu vejo no jornal. Abriu a porta, saiu todo mundo se empurrando para conseguir o lugar mais importante ou mais confortável, perto da mesa, onde eu ia comer bastante, no meio para eu ficar bem confortável. E Jesus, vendo isso, ele disse: olha, aqui tem uma lição, aqui tem alguma coisa que dá para ensinar esse povo. Verso 8. Agora Jesus falando sobre isso. Quando por alguém fores convidado para um casamento, Jesus escolhe uma cerimônia dessas que tem lugar marcado. Então, quando você for convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que havia convidado, esse eu vou deixar para ver. Vamos parar aí. Olha a historinha que Jesus conta. Ele disse: vou contar uma parábola, uma historinha. Ele cria uma história que é a seguinte: casamentos. Vocês já foram em casamento, todos vocês, né? Ou se casaram, alguns, não sabem como que é.
No casamento tem a mesa do noivo e da noiva, certo? Sim, Tem lá? Certo. Quem senta nessa mesa são os familiares. sim. Se eu não sou familiar, eu não posso sentar nessa mesa, certo? Certo. Tem a mesa também dos padrinhos e madrinhas, né? Que também é uma outra mesa separada. Se eu não sou padrinho, eu não posso sentar nessa mesa, está separado. Agora imagina que você foi para um casamento, você foi convidado. Você queria um lugar bom, sabe que a mesa lá dos noivos é uma mesa mais bem servida, onde chega docinho primeiro, onde sempre tem uma reserva de comida para nunca faltar. E o que você faz? Você empurra o pessoal, passa na frente dos noivos e senta na mesa da família. E fica lá. Garçom, me sirva. Você chegou primeiro, o lugar é seu. Jesus disse, cuidado, porque pode ser que chegue alguém que está ali organizando a festa, com todo jeitinho, e diz, sai daí, porque essa não é a sua mesa. Você está ocupando o lugar do pai da noiva que pagou a festa, meu amigo. Você não pode sentar aqui e imaginar a vergonha de você levantando quando todo mundo está vendo. E pior, na história de Jesus, não tem mais lugar para sentar. Você levanta e fica em pé no cantinho do castigo da festa. Onde não vai passar um salgadinho, não vai passar nada naquele cantinho. Jesus disse, então faz o diferente. Se foi convidado para o casamento, você chega. Você não precisa ser o primeiro. Você vai, acha um lugar, senta. E você vai ser honrado, porque olha a cena. Porque Jesus agora está falando do banquete celestial. Amém. Porque ele diz que está preparando um banquete para a gente. Para a gente, porque eu sei que você será salvo. Porque você veio com o fim de Jesus. Você acredita nele, tem salvação para você. Amém. Então lá naquela mesa vão sentar os filhos de Deus. E você chega no casamento e como você sabe que você é pecador, como você entende a sua situação de indignidade perto de Deus, eu me sinto assim diariamente, que Deus é perfeito e eu não sou. Então você se senta quietinho. Mas Cristo chega perto de você e diz assim, filho, olha que maravilha, o seu lugar é na mesa dos parentes. Glória. Porque você é família. Amém. Vem que você é importante porque eu morri por você. Amém. O seu valor não está no seu status, porque eu sou fulano de tal. Você sabe com quem que você está falando? Não, eu falo com pecadores o tempo todo. Mas quando Jesus chega perto de você e diz, você é a pessoa mais importante do planeta, porque eu morri por você e você é meu filho, senta na mesa da família. Glória a Deus. Amém. Isso é salvação, meus irmãos. Salvação tem a ver com entender quem eu sou, humildade. E humildade não se falsifica. Porque você pode fazer cara de humilde, você pode se vestir como humilde, você pode falar como humilde, mas se não for, Humilde. em 3 segundos a gente descobre. Porque você vai estar lá correndo, empurrando alguém para chegar na frente. No banquete do céu, não tem primeiro lugar. Porque todos têm espaço no banquete do céu. Se concentre em chegar, não em chegar primeiro. O banquete do céu não é aquela brincadeira de dança das cadeiras, onde tem sempre uma faltando e você tem que lutar para tirar outro para o lugar ser seu. Você precisa destruir alguém para você chegar lá. Essa é a mentalidade dos fariseus. Eu preciso ser melhor do que alguém para chegar na eternidade. Não. Tem lugar para todo mundo, inclusive para nós. Amém. Bom, eu queria... Jesus fala mais alguma coisa aqui sobre quem o convidou para a festa, mas
eu queria pular essa parte para a gente ir direto para a parte da parábola da grande ceia. Verso 15. Ora, ouvindo tais palavras, esses discursos de Cristo, um dos que estava à mesa, você consegue imaginar, né? Essa mesa, as pessoas sentadas, uns bochichos, porque já viram Jesus curando, Jesus já falou lá que eles tinham que ser mais humildes, o pessoal que pegou o lugar central já ficou se olhando, está um climão na festa, mas de repente um cidadão meio desapercebido, ele acha que ele pode entrar na conversa, e ele diz assim: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. A frase não parece errada, né? Eu concordo, feliz aquele que vai participar desse banquete. Amém. Mas olha a ideia dos fariseus da época. Eles tinham a seguinte ideia, eles tinham uma imagem mental do banquete no céu. O banquete no céu não era para todo mundo. Para eles era só para quem era importante o suficiente para chegar lá. E lá estariam os personagens importantes da história dos judeus. Não ia estar todo mundo, ia estar só o povo deles, né? Então ia estar lá o Abraão, ia estar lá o Isaac, Jacó, Moisés, ia estar lá, quem sabe, José. Os grandes homens da história do judaísmo iam estar nessa mesa. E aí eles iam brigar, e isso fica claro depois naquelas conversas dos irmãos com Jesus, tentando um ficar à direita, outro à esquerda. Então ia chegar lá no céu, e eles iam disputar o lugar do lado desses grandes homens, ia estar lá Moisés, tal, e eu, né? Tipo, estrela da história do judaísmo. Então esse cidadão, ele se empolga e diz assim: eu quero estar lá, do lado de Moisés. E Jesus, então, olhando para ele com muita compaixão, verso 16, ele, porém, o porém é a chave, né? Porque Jesus não está concordando com ele, então a ideia é diferente. Porém, respondeu, olha a história: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Então presta atenção que esse é o primeiro convite. Um grande homem rico da região quer fazer um banquete. E aí, ele deu um convite. Quando você é convidado para o casamento, você recebe pelo menos 2 oportunidades de convite. A primeira é quando chega o convite, seja por mensagem, carta, pessoalmente, enfim, chega o convite. Certo? Só que o que está escrito lá no fim? Que você tem que fazer o quê sobre aquele convite? Responder. Você tem que dizer se você vai. E aí, quando você diz que você vai, a pessoa vai te esperar. Mais ou menos essa é a lógica aqui. O primeiro convite é para saber quantas pessoas vão, para preparar a festa, do tamanho certo. Então, ele foi lá e convidou. E convidou as pessoas. E elas disseram: confirmaram presença. Verso 17. Quando a ceia estava pronta, a hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Chegou a hora da festa, ele mandou o servo ir lá dizer: vamos lá para a festa, é agora à noite, está tudo pronto, tem comida para todo mundo, a gente já preparou tudo. Verso 18. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se, e disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. A pessoa confirmou, tinha que estar no banquete, então ia para o banquete, foi preparado o banquete, mas na hora de ir para o banquete, ela disse: não posso, porque eu preciso ir ver minhas terras. Você compra uma casa sem ver? Você não viu nem foto, você só viu o preço e o endereço na internet, você clica no botão, como quem compra um chocolate e diz assim: compre uma casa.
Eu nem vou ver. Para que eu vou ver essa casa? Ela é ótima. Tá lindo. Aqui é a descrição dela. Você não compra nada nesse valor sem ver. Então, é mentira. Ou, se ele é tão ousado a ponto de comprar uma terra sem saber como ela é, então não precisa também correr para ir lá ver, né? Se você já não está preocupado com isso. Desculpa furada. Segunda desculpa. Outro, verso 19, disse: comprei 5 juntas de bois. 5 juntas de bois são 10 bois. E vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Bom, comprei 10 bois e eu vou lá ver como é que eles são. Mesma história. Você também não compra 10 bois sem ver como eles estão. E depois o banquete à noite. Você consegue ir numa fazenda ver boi à noite? Numa época que não tem energia elétrica? Você consegue fazer o que nessa fazenda? Vai ver o que? Vai passar a mão, tatear para ver o que tem lá de boi? Não dá para você saber nada sobre o boi à noite. Mentira. Verso 20. O outro disse: eu casei-me e por isso não posso ir. Casamento na época de Jesus dava direito a 1 ano sem você ser requisitado para o exército. Então ele está usando uma regra que não tem nada a ver com festa, com evento social, para dizer: eu não posso, eu casei. Nada a ver. Bom, as 3 desculpas representam pessoas que simplesmente esnobaram o convite e não quiseram. Verso 21. Detalhezinhos para eu fechar sobre isso aqui. Perceba que eles foram escolhidos a dedo, certo? Sim. Foram escolhidos, receberam o convite e na hora de ir para o banquete fizeram um pouco caso dele. 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor, que ficou irado. O dono da casa, veja que o dono não ficou irado porque não ia convidar as pessoas, porque não tinha banquete, ou porque essas pessoas não estavam dignas do banquete. Ele ficou irado porque elas desprezaram o seu convite. Então ele pediu para o servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Todos os marginalizados da cidade são convidados para a festa. Todos os que não mereciam, todos os que tinham seus problemas, que eram reconhecidamente pessoas com dificuldades, esses são levados agora para o banquete. Continua, verso 22. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. A mesa ainda está incompleta, tem lugares vagos. A gente pode abençoar mais gente. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos entrar para que fique cheia a minha casa. A palavra obriga aqui é meio forte para o termo em grego, mesmo porque não combina com a história. Tem um servo, certo? Sim. Um servo não é um exército, é uma pessoa. Uma pessoa não obriga a outra a ir a lugar nenhum. Você não consegue agarrar uma pessoa e levar a força para a festa. Muito mais levar um monte de gente que ele tinha missão de levar. Ele não ia pegar um por um, sair amarrando e levando para a festa. O obriga aqui é a ideia de insiste. Insiste. Eu vou deixar o verso 24 para terminar. Essa festa aqui, sem dúvida nenhuma, é a representação da salvação. O Senhor é Deus. Deus avisou a todos nós, nos escolheu como o seu povo, seja pelo cristianismo ou na época os judeus. E ele disse assim: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar, voltarei para buscar vocês. Amém. E aí a gente diz assim: legal, Senhor, estou nessa, eu vou. Certo? Sim. Confirmei o convite, vou para a festa.
Só que passa o tempo e eu começo a descobrir que tem umas coisas legais por aqui, uns terrenos interessantes, tem uns bois novos aí, tem uns casamentos que dá para fazer umas coisas legais. Então eu começo a me empolgar com as coisas daqui. Todas essas realizações eram através dos próprios méritos de quem recusa o convite. Eu me envolvo tanto com a minha própria realização que eu me esqueço de que existe um Senhor preparando um lugar para mim muito melhor. Eu gosto tanto do poder que eu tenho aqui, do meu status aqui, do que eu posso mandar e desmandar. Eu gosto tanto das regrinhas que eu crio, até mesmo para a minha religião, que de repente eu gosto tanto desse ambiente que eu já não gosto mais do que é a proposta divina. E aí, quando o Senhor diz, está pronto? Será? Acho que eu vou ficar por aqui. Está tão gostoso? Está tão legal? Deixa eu fazer do meu jeito. Eu vou amanhã, Senhor, então. Hoje não. Hoje eu vou cuidar das minhas coisas. Hoje eu vou fazer do meu jeito. Então, o servo busca não aqueles que acham que tem tudo sob controle. Ele busca aqueles que reconhecem que dependem exclusivamente do Senhor. Amém. Eu prefiro ser coxo, pobre, miserável. Prefiro estar na sarjeta, mas aceitar o convite do Salvador, do que ser rico, cheio de mim, cheio de talentos, todo poderoso e recusar o convite de salvação. Amém. Tem pelo menos 2 ambientes onde o servo faz o convite. O primeiro é dentro da cidade e o segundo convite é nas ruas, estradas fora da cidade. Sabe? A gente acha muitas vezes de que existe assim, dentro dessas paredes, gente salva, e fora dessas paredes, um pessoal que não presta. O convite do servo é para quem estava dentro da cidade, também para quem estava fora. É para todo aquele pecador que reconhece em Cristo o único que pode lhe dar salvação. Amém. Amém. E aí, essa festa ficou completa. Cristo olha para você hoje e te convida para um banquete. Amém. Aceita. E eu insisto, aceita, eu suplico, deixa que Cristo mude a sua vida. Aceite a Ele como seu Salvador. Faça parte dessa festa. Infelizmente, o verso 24 é um alerta, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O alerta não é para aqueles que são pecadores, o alerta é para aqueles que se acham superiores ao convite de Deus. 3 apelos para você. Eu olho para você agora e digo: Jesus tem cura física, emocional e espiritual para você. Nenhuma barreira irá impedir o Salvador de curar você hoje. Amém? Amém. Eu olho para você e apelo: abandone qualquer orgulho que ainda existe em seu coração. Deixa Jesus lhe exaltar. Não há valor em nossas mãos, o valor vem das mãos do Salvador. Amém. Terceiro, eu olho para você e suplico: por favor, aceite o convite e vamos para o banquete. Amém. Você aceita? Amém. Fique em pé, eu quero orar com você. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado. Obrigado porque o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, está pronto a nos curar. Nos cure hoje, Senhor. Nos cure dos males do pecado, do orgulho, do egoísmo. Tira de nós esse sentimento de que podemos, de alguma maneira, fazer algo pela salvação. Por favor, Senhor, que hoje
o Senhor venha nos convidar para este grande banquete, para este grande dia. Que nossa resposta seja sim, definitivamente sim. Que naquele grande dia todos nós possamos estar lá. Obrigado porque é pelos teus méritos e não pelos nossos que nós alcançamos o teu banquete. Obrigado, Senhor, porque no início dessa nova semana estamos ao teu lado e confiantes, temos fé em ti de que o Senhor irá nos sustentar. Amém. Cuida do teu povo que aqui está. Cuida do teu povo que está em casa, quem sabe se abrigando do frio, da noite, dos perigos, mas que o teu Santo Espírito esteja lá visitando os nossos queridos irmãos. Amém. Visite a cada um dos teus filhos hoje e leve a tua salvação. É isso que nós te pedimos e muito mais agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. E amém.